prazer a gente estar junto de novo, né? Eu queria convidar vocês hoje para um papo cabeça. Já que é de manhã, vocês tomaram café da manhã, eu estou entendendo que vocês estão despertos, né? Queria conversar um pouquinho filosoficamente com vocês, antes de poder falar das relações afetivas e dos casamentos em geral. O capítulo do Evangelho destinado para a nossa manhã de hoje é o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Então, vou ler aqui só o item 1. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Sensacional, por qualquer motivo. E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, eu quero depois trabalhar esse pedaço, e se ligará à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não se separe, pois, o homem, o que Deus juntou. Então, eu queria começar com essa frase: não separeis o homem, o que Deus juntou. Então, nessa frase nós temos duas ordens importantes da gente diferenciar: o que vem do homem e o que vem de Deus. Será, que a gente tem esse poder todo de separar o que Deus juntou? Para a gente pensar. E o que será que a gente não pode separar, que foi juntado, unido por Deus? Então, claro que a gente vai falar aqui da indissolubilidade do casamento, como é que é a postura da doutrina sobre isso, mas eu queria poder falar primeiro sobre essa característica importante que nos diferencia. Nossa, muitas nos diferenciam de Deus, mas tem uma em especial, que é o papo cabeça que eu quero levar com vocês hoje, que é da permanência e da impermanência. Tudo que diz respeito a Deus é da ordem da imutabilidade, da permanência, da constância. E tudo aquilo que diz respeito ao homem, no seu inverso, é impermanente, é mutável, é inconstante. Se a gente pudesse resumir todas as nossas dores numa só, eu diria que a dor humana dura, difícil da gente poder dar conta, é a dor de termos essa condição de existir, que é a dor da impermanência. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, já coloca numa das três dores fundamentais a dor da impermanência. Junto com a dor do condicionamento, ela vai falar da dor da impermanência nesse livro, e ela vai se apoiar nos conhecimentos, nos ensinamentos de Buda, para a busca da libertação do sofrimento. E é por isso que todas as religiões orientais pregam o desapego, que é para a gente poder superar essa dor da impermanência. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a impermanência, que é o papo cabeça que eu estou convidando vocês hoje, antes de eu falar exatamente do casamento e como é que isso se insere nesse nosso propósito. O tempo das coisas, dos objetos, o tempo das plantas, dos animais, o tempo da roupa, do sapato, do livro, a gente poderia chamar de um tempo linear. Ele acontece pautado, contínuo, uma coisa depois da outra. A gente pode chamar esse tempo do tempo cronos, que é o que a gente pode aqui, cronômetro, pode cronometrar, pode medir. Inverso a isso, a gente tem o tempo que a gente chama de kairos, que é o tempo dos acontecimentos, que não é linear. O tempo dos acontecimentos, o tempo das nossas emoções, o tempo das nossas alegrias, o tempo das nossas dores, tem como característica a sua circularidade. Melhor dizendo, é espiralado. Então, a gente vai e volta no tempo cronos quando a gente está diante do tempo dos acontecimentos. É por isso que uma coisa que te aconteceu há muito tempo atrás pode doer hoje
E a maneira como a gente conta, às vezes parece que está acontecendo ainda. E o seu inverso também. Algo que está acontecendo agora, parece que tem uma sensação de ser muito antigo. E isso porque eu estou falando de uma encarnação só. Junte-se a isso que nós somos seres reencarnantes há milênios. Então, como é que é para esse espírito, numa encarnação pontual, cuidar, abarcar o tempo dos acontecimentos de toda uma história espiritual? Não dá para a gente juntar. Ainda bem que a gente tem o esquecimento do passado, senão a gente não dava conta da vida. Porque dar conta de todos os acontecimentos, de todas as identidades que a gente já teve, é uma tarefa impossível para a gente. Então, a gente tem a bênção do esquecimento para poder entender que uma coisa de cada vez. Pois então, o tempo dos acontecimentos, o tempo das nossas emoções, ele é circular, ele não tem a linearidade de passado já passou, futuro ainda vem e o presente que está acontecendo agora. Para nós, não. Para nós, o futuro está aqui já, o passado está aqui também, ancestralmente me amparando, e filosoficamente, os filósofos dizem que é o futuro que chama o homem, não é o passado. É o futuro que faz a gente caminhar. Então, vou dar um exemplo para vocês simples do que é essa articulação passado, presente e futuro na experiência do espírito encarnado. Então, para nós é assim, se eu convidasse vocês, por exemplo, para uma festa, vai ter uma festa hoje de todo mundo que foi no evento da Web Fraternidade. As mulheres unanimemente iam pensar com que roupa eu vou, né? Nesse processo em que você imagina com que roupa você vai, imediatamente está junto dessa reflexão, mesmo que não tematicamente, mas no bojo dela, todas as roupas que você tem no armário, ou as roupas que você já foi numa festa, as roupas que você não gostou, a roupa que você gostaria de ter tido e não tem ainda, uma infinidade de hipóteses chegam. Então, futuro, ir à festa, se juntou instantaneamente com todas as festas que eu já fui, com todas as roupas que eu já fui. E aí eu vou começar a pensar, como é que eu vou chegar na festa? Imediatamente eu penso, eu já me imagino lá e voltando da festa, como é difícil voltar. Eu penso em todas as vezes que já foi difícil, quais foram os artifícios que eu utilizei. Então, entendem o que eu quero dizer? Que o futuro está juntinho do passado e constitui o presente? Se a gente pegasse uma ampulheta, vocês iam entender o que eu quero dizer, que tempo é movimento. Então, ali fica junto presente, passado e futuro. Que o presente é esse futuro chegando e o passado se esvaindo, e novamente, quando você vira a ampulheta, recomeça todo o processo novamente. Então, a nossa experiência ela é uma junção do que vem, do que já foi e do que está sendo. Então, nós não somos algo, porque no mesmo momento que eu estou sendo alguma coisa, eu já estou deixando de ser. Essa experiência para nós, nesse tempo que a gente não consegue agarrar, é extremamente aflitivo. Porque quando eu estou experimentando uma coisa muito boa, comendo algo muito gostoso, ao mesmo tempo que eu estou comendo, se eu como, aquilo gostoso também está saindo do meu prato, não é verdade? Então, toda a nossa experiência de permanência, toda a nossa experiência de encontro com as coisas, com as pessoas, ela é, ao mesmo tempo, uma experiência de esvair-se. E isso acontece com tudo nosso, com as nossas relações, com os nossos projetos, com os nossos trabalhos, com as nossas emoções, com tudo que a gente está experimentando. Então, quando a gente está diante do ser amado, ao mesmo tempo que é tão bom estar junto, a gente sente como que tivesse por baixo, vamos dizer assim, escondido, que aquilo também está se esvaindo e se perdendo. Então, para a gente classificar uma experiência de amor profundo, eu diria, para que o amor seja profundo, ele precisa estar conectado diretamente com o risco da perda daquele amor também. Porque o amor profundo é aquele que pode suportar, abarcar essa realidade tão forte que é para uma experiência reencarnatória. Aqui tudo se desfaz. Quando a gente desencarna, não fica absolutamente nada de ordem material. Nem os títulos que a gente tem. O que fica são
as nossas experiências afetivas no coração daqueles que a gente deixou, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, que é o que a gente chama de legado afetivo. O que a gente deixa, que marca a gente deixa nas pessoas que a gente conviveu enquanto esteve aqui. Então, essa experiência do tempo das emoções nos acompanha a encarnação inteira. E é por isso que, às vezes, com tanto medo de perder, a gente, às vezes, tem medo de se envolver. Tem até uma música do Vinícius de Moraes que é assim: a gente mal nasce e começa a morrer. É isso mesmo. Se era para acabar, por que começar? Mas é exatamente esse o desafio do homem encarnado. É justamente porque somos dotados dessa característica de que tudo se finda, que eu vou usar um outro termo, de sermos finitos nesta existência, que a nossa infinitude se manifesta e se desenvolve e cresce. Então a gente precisa aprender maduramente, e eu acho que é isso que confere amadurecimento para a gente, poder estar nas relações de modo entregue, sabendo que ela pode se desfazer a qualquer momento. Não só a relação, mas eu também. Qualquer um de nós pode desencarnar a qualquer momento. E é por isso que Jesus diz: reconcilia com teu adversário enquanto é dia. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. É importante que a gente possa ir saudando, cuidando das nossas experiências, dos nossos desafetos, reconciliar, cuidar, integrar, enquanto eu estou a caminho, enquanto isso está aqui no meu presente. É muito mais fácil da gente cuidar do que já está aqui à mão, perto de mim, do que aquilo que poderia ter sido e não foi. Essa experiência que eu estou falando aqui não é nova, é algo que vários filósofos já trabalharam, isso que eu estou dizendo, né, para vocês. Então, tem um filósofo alemão que ele dá o nome dele é Heidegger, ele dá um exemplo muito interessante do giz. Ele pega um pedaço de giz e pergunta: se eu colocar esse pedaço de giz sobre a mesa, ele é um giz? Os cientistas, claro que iam dizer, claro que é um giz. Mas para a filosofia, não exatamente. Quando é que um giz é mais giz? Quando ele está sobre a mesa ou quando a gente escreve no quadro com ele? Filosoficamente, ele é mais giz quando ele realiza a sua essência, o para que ele foi criado. Só que acontece uma coisa importante com o giz. Quando o giz está na sua máxima expressão de sua essência, o que acontece com o giz? Ele acaba. Então, vamos levar isso para a nossa experiência cotidiana. Quanto mais eu sou eu, quanto mais eu me expresso, quanto mais a minha essência se compartilha, né? Se mostra, quanto mais eu sou eu, junto dessa experiência da expansão, eu tenho também a retração. Então, a experiência humana é marcada por essa dualidade o tempo todo. O universo se expande e se retrai. Nós inspiramos e expiramos. A gente nasce e morre. Só que uma coisa importante de entender é que, nas nossas experiências, isso não acontece uma coisa depois da outra, é juntinho. E às vezes a gente tem a impressão assim: então eu vou dar um jeito de não gastar o giz, eu vou pegar o giz e deixar em cima da mesa. Que engano que a gente faz, né? A gente pensa que se pegar o talento e enterrar, ele não vai gastar, mas gasta também. Vai passar por um processo que a gente chama de deterioração. Então, quando a gente não utiliza as nossas capacidades afetivas, recrudesce o egoísmo e deteriora a nossa alma. Então, a gente precisa se dirigir às experiências afetivas. Claro que eu vou fazer aqui um voto do casamento, mas não precisa casar não, viu, gente? Experiências afetivas também acontecem nas nossas amizades, nas nossas relações com os filhos, com os irmãos, com os amigos. Mas o casamento tem uma peculiaridade, porque é uma relação de muito risco. Mais risco do que as relações consanguíneas. Porque as relações de casamento, noivado, namoro, seja o que for, é uma relação de eleição que eu estou sempre sujeito a perdê-la a qualquer instante. Então, essa experiência de
perda constante, possibilidade da perda constante, é que faz com que a gente tenha mais investimento emocional nela. É o exemplo dos giz que eu disse. Então, quanto mais eu me expresso, quanto mais eu sou eu, quanto mais eu me coloco no mundo, a possibilidade disso se desfazer é grande. Mas aí é que está o bacana. É justamente porque se esvai, é justamente porque a gente pode perder, é justamente porque a gente não tem a permanência, que a gente então vai envidar esforços para mais envolvimento, para mais dedicação, para mais cuidado. Se nós tivéssemos o tempo eterno, estou falando da vida corpórea, a gente não precisaria fazer escolhas, por exemplo, porque ia dar tempo da gente fazer tudo. Eu ia poder fazer faculdade de enfermagem, de direito, de engenharia, de matemática, porque o tempo é eterno. As escolhas profissionais acontecem porque a gente não tem o tempo eterno, né? Agora, então, que tem um relógio biológico, a gente tem que ter filho até 40, não é verdade? Agora é uma pressão enorme. O que acontece? O tempo faz com que a gente tome decisões de constituir a família, ter filhos e assim por diante. Então, esse tempo da experiência humana, esse tempo circular, em que tudo junta, viver e morrer estão aqui juntinho, eu não vou morrer lá, a finitude já está aqui, me empurrando, me apertando para eu tomar decisões. É isso que caracteriza e fundamenta as nossas experiências de um modo geral. E juntando a isso, eu queria falar um pouquinho de sentido da vida para poder inserir o casamento no sentido. Então, a experiência do espírito na Terra é uma experiência constante de estabelecer sentidos para o viver, desfaz, faz, desfaz e faz. O sentido da vida ele não é único, nem é prévio às nossas experiências aqui na Terra. Nós temos um planejamento reencarnatório, que é um leque de possibilidades, e quando a gente entra na carne, quando a gente reencarna novamente, nós vamos fazer muitas decisões desse grande percurso que a gente tem aqui junto com os outros. Essas decisões, elas acontecem em conjunto, porque a gente escreve a nossa biografia com muitas mãos, não é só com a nossa. A gente precisa muito dos outros laços. Para eu poder ser pai, eu preciso de filho, não é? Preciso de uma mãe. Para eu poder ser professor, eu preciso de alunos. Para eu poder ser palestrante aqui, eu preciso de uma plateia amorosa, participativa, acordada. Então, nenhum de nós é em si mesmo. Nós somos sempre em relação junto com os outros. Mesmo quando a gente escolhe se encolher, mesmo quando a gente escolhe se afastar, nós não perdemos essa indissociabilidade na comunidade dos homens. Então, nós somos ser no mundo junto com os outros sempre. Então, as experiências afetivas que vão nos ajudar no cumprimento do sentido da nossa vida, porque a vida não tem sentido nela mesma, somos nós que vamos dando sentido ao viver, e é por isso que a qualquer momento esse sentido pode se perder, seja por um acontecimento doloroso, ou seja porque ele se esvai mesmo, né? É tão interessante perceber como que a nossa vida ela vai fazendo inúmeros ciclos. E esses ciclos, o Rudolf Steiner diz que esses ciclos acontecem de 7 em 7 anos, né? Ele chama de setênios. Esses ciclos eles têm sentidos próprios para serem cumpridos. Finda, recomeça outro. Finda, recomeça outro. Nesse processo de findar, quando acaba, ele não acaba só naquele momento, ele vem acabando junto com a construção. No que você está construindo, também está se esvaindo, é junto. Mas quando se esvai totalmente, a gente tem a experiência de perda de sentido da vida, que é um momento de muita angústia. É muito interessante observar que não é que a vida não tem sentido, é que aquele sentido anterior se esgotou e você ainda não está plenamente conectado com o novo sentido que se aproxima. Mas é tão sábia a lei divina que, quando um sentido se esvai, já tem outro presente, só que em forma de semente ainda. Precisa de trabalho, dedicação, esforço para germinar e novamente refazer um novo sentido para existir. A nossa vida biológica nos ajuda nisso, né? Porque há coisas que são possíveis para a gente quando a gente é muito jovem
E que essas mesmas coisas, quando a gente é um pouco mais velho, já não tem mais a mesma importância para a gente. Ainda bem, né? Porque se não fosse assim, a gente não conseguiria se dirigir a novos projetos de vida. Estaríamos nos mesmos projetos a vida toda. E o que caracteriza o desenvolvimento e o amadurecimento é que os projetos vão se adequando às diferentes faixas de idade que a gente vai alcançando. Não é que a gente não guarde no nosso coração o menino e o jovem que a gente é, mas que a gente precisa se desapegar dessas necessidades da infância e da adolescência para a gente poder se dirigir a compromissos mais densos que a vida espiritual nos chama. E é por isso que aqui, na passagem de Jesus, diz que é preciso deixar a casa dos pais para que a gente possa se dirigir à nova casa que a gente constitui. Então, quando um casamento se faz, quando uma relação afetiva se consolida, ela ganha prioridade em relação à família de origem que a gente vem. Ganhar prioridade não é negar a família de origem. Ganhar prioridade é ganhar prioridade das minhas atenções e dedicações efetivas. Significa que eu preciso sair do lugar de filhinho da mamãe e do papai e agora sou eu que serei papai e mamãe de algum filhinho. É preciso que haja um desapego, um arrefecimento, uma diminuição dessa minha dedicação anterior para essa nova. Então, entendendo a vida como um fluxo contínuo, impermanente, de grande mutabilidade, a gente vai entender por que as nossas emoções elas não são dotadas de constância. A gente não ama do mesmo jeito, da mesma maneira todo dia. De manhã você pode amar muito alguém e de tarde tem a sensação que não ama nem nunca amou. E de noite não sabe por que está tão apaixonado novamente. Essa fluidez, essa sensação que a gente tem que tudo escapa, é isso que caracteriza a vida reencarnatória. Então, quando a gente desencarna, e aí a nossa noção de tempo e espaço se modifica, por isso que vários espíritos nos explicam que um ano na eternidade é enorme e completamente diferente de um ano aqui na vida na Terra, né? É porque as noções temporo-espaciais ficam totalmente modificadas. Difícil até da gente entender, né? Acho que a gente experimenta isso. Quem já teve bebê em casa, recém-nascido, sabe. A gente não sabe mais o que é noite e dia, não é? A gente fica... Meu sonho de consumo era dormir. Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir dormir uma noite até amanhecer? Isso era meu sonho de consumo. Então, acho que a gente vive um pouco essa confusão tempo-espacial quando está com recém-nascido, né? Na barriguinha da mãe, o bebê não sabe o que é dia e noite. Quando sai, e a luz do dia, a luz da vida, vem regrar a experiência. E é tão bonito ver como é que a natureza nos ajuda nisso. Tem as estações do ano, para poder dar constância para a gente, né? O dia, a noite. E tem uma outra constância que eu acho linda dos relacionamentos afetivos. É a gente dormir junto. Todo dia você acorda com aquele do lado, com aquele abraço, com aquele beijo, né? Com aquele bom dia, com bom humor. Com bom humor. Essa constância, não, porque eu não consigo entender isso, gente. Esse povo que acorda e não fala, gente, não consigo entender isso. De manhã eu não falo. Então eu fico pensando, e o espírito não encaixou direito, deve ser isso, né? Tem que esticar o perispírito para caber no corpo, deve ser, eu imagino, né? Que deve ser por isso que há algumas pessoas que não falam de manhã. Eu sou do dia, gosto muito de falar de dia. E isso é muito importante da gente poder entender que essa constância nos ajuda nessa característica impermanente que a gente tem. Essa história de árvore que dura 100 anos, isso faz bem para a gente. Por isso que a Joana nos aconselha a gente visitar a natureza. A constância do mar, a onda que bate sempre, aquela montanha está sempre lá. Esse sempre lá, essa constância em várias paisagens da vida terrena, ajuda o espírito a suportar essa turbulência da imutabilidade que nos caracteriza, as emoções principalmente. Então, quando alguém disser para você que você é bipolar, você dá graças a Deus, porque eu acho que nós somos multipolares, só ser bipolar é pouquinho. Nós somos multipolares, a gente tem diversas emoções que se articulam. Então a gente pode sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo,
vontade de estar junto, de estar longe ao mesmo tempo, vontade de esganar e de abraçar ao mesmo tempo, tudo isso, né? Essa diversidade, uma vez me perguntaram assim, meu pai já desencarnou, eu tinha 19 anos. Se você encontrasse seu pai agora, o que você ia fazer? Eu falei, isso é melhor não falar, não. Porque eu tenho vontade de abraçar, de beijar, de agarrar, mas também tenho vontade de bater, de gritar, tudo junto, né? E é exatamente isso que acontece com a gente. Os nossos encontros afetivos são marcados por diversidade de emoções. Porque este que encontra este outro não é só esse aqui. Eu sou uma legião. Quantos eus tem atrás de mim que me antecede nesse encontro junto com você? E o casamento tem uma outra característica, não sei se vocês vão gostar. A gente leva para os relacionamentos afetivos as nossas histórias mal resolvidas da infância. Desta só, não, de muitas infâncias. Quando a gente vai se relacionar com alguém mais profundamente, ou seja, em que aquele cotidiano marcado, sabe quem fala de cotidiano muito bem? Adélia Prado. Se vocês acessarem o YouTube e escrever Adélia Prado Cotidiano, vocês vão se apaixonar por ela. Ela é uma poetisa mineira, se não me engano, né? Ela fala da beleza do cotidiano, como o cotidiano nos dá segurança, como o cotidiano dá para nós conforto emocional. Todo dia, café da manhã, almoço, jantar, cuidar do corpo, escova-dente, essas coisas que a gente tem, que o corpo que nos é oferecido por empréstimo concede para nós, é muito bom. Tanto é que qualquer doença a gente fica assustado, é a quebra do cotidiano, é a quebra da estabilidade. Quando qualquer coisa desestabiliza o nosso cotidiano, lembra o quanto mutante a gente é. Por isso que a gente fica em pânico quando as coisas saem do lugar. Tipo hoje aqui, quando acabou a luz, né? Claro que luz pode acabar, isso faz parte, pneu de carro pode furar, né? Só bate de carro quem anda de carro, é isso, né? Só cai de moto quem anda de moto. Mas a gente faz as coisas, anda de moto, anda de carro, faz um evento, como se não tivesse a possibilidade daquilo se desfazer. Mas sim, isso tudo faz parte. A gente pode amar alguém e esse amor pode terminar. Porque nós estamos aprendendo ainda o que é amor. Estamos ainda longe de poder experimentar esse amor eterno, esse amor indissolúvel. Nós estamos a caminho, mas ainda não é algo que a gente conta plenamente. A nossa felicidade aqui ainda é relativa. Então, ainda falando aqui do sentido da vida, tem uma coisa que eu ainda vou falar do casamento, mas é que eu esqueci aqui uma coisa importante. Uma coisa que marca o modo contemporâneo das relações afetivas. O nosso modo atual, tecnológico de viver, desacraliza nossas experiências afetivas. Então, deixa eu falar um pouquinho dessa palavra. A experiência humana é sagrada. Por isso que ontem, quando eu falei da dívida sagrada, está no Evangelho, capítulo 14, que é a dívida que a gente tem para com os nossos pais, que nos deram a chance de reencarnar. Essa palavra é uma palavra bacana da gente poder pensar. A água que a gente bebe não é H2O. Um cientista diria que é H2O. Mas a água que a gente bebe é sempre uma água que é de algum lugar, com alguém, para alguém, tem a ver com uma circunstância, ela está numa teia de significados. A gente diz, nossa, a água da moringa da casa da vovó tem um sabor diferente. O que dá esse sabor diferente? É a relação sagrada com sua avó, que dá à água uma qualidade diferente. Então, a comida da titia, eu faço a mesma receita, mas não fica igual. Por quê? Porque ali tem a relação com a minha tia naquela comida. Nunca o sabor vai ser igual. Então, tudo o que nos acontece, todas as experiências humanas não são fatos, são fenômenos, porque são dotados de sentido e significado. Mas a nossa pressa, o desejo pela eficiência, a rapidez de resultado que a gente almeja, de ter sucesso, de ter êxito na vida,
não deixa com que a gente possa experimentar a sacralidade das relações. Então, experimentar algo como sagrado requer de nós calma. A gente precisa de tempo para que o sagrado possa se fazer presente. Na pressa, a gente se torna violento. Não dá tempo da gente saborear a vida. Não é à toa que a palavra sabor e saber são parecidas na língua portuguesa. Então, para a gente saber sobre alguém, para a gente sentir o sabor daquela experiência, eu preciso de tempo. Não vocês já repararam que quando a gente come rápido, a gente não sabe nem se foi gostoso, se estava bom? Porque a rapidez não nos permite experimentar, não nos permite nos encontrar com o outro. Então, falando de educação de criança rapidamente, se a gente diz para uma criança, você vai tomar banho agora, meu filho? Se você disser isso olhando no olho, e precisa de tempo para isso, a criança vai. Mas se você grita da sala, vai tomar banho, está na hora, ele não vai levantar do videogame. Por quê? O cuidado precisa de tempo, atenção, precisa de olhos dados, precisa de encontro. Então, se eu estou na mesa jantando com meu namorado, cada um no celular, nós não estamos nos encontrando, não é verdade? Eu estou encontrando com um grupo, mas eu não me encontro com este que está aqui do lado. Isso é desacralizar a vida. Então, o nosso contemporâneo ele é marcado pela dessacralização. Quando a gente retira o ato sagrado de comer, o ato sagrado de abraçar, o ato sagrado de encontrar, de olhar, de sentir, de perceber, o que vai acontecendo? As coisas se tornam meras coisas. Não raro, eu também viro coisa. E se eu viro coisa, para que isso tenha sabor, eu tenho que encher de novidade, porque se eu perco o sagrado que o cotidiano oferece, eu tenho que preencher o nosso encontro de novidade. Então, os encontros afetivos e amorosos se tornam quase pirotécnicos, para poder ter algum sabor. Se tornam adrenérgicos. Então, a gente precisa poder compreender que existe outra possibilidade de a gente estar junto com os outros, ao modo sagrado. Exatamente como sagrado é o nosso nascimento, como sagrado é morrer, como sagrado é casar, como sagrado é conviver, estar junto, porque nenhum encontro se repete. Esse aqui que eu estou tendo com vocês, nunca mais vai acontecer. Mesmo que eu marque aqui o terceiro encontro de Uberaba e vocês me convidarem para falar novamente, não vai ser a mesma coisa, porque eu já não sou mais a mesma, nem vocês serão os mesmos. E talvez não estejam efetivamente exatamente as mesmas pessoas que hoje aqui estão presentes. Então é momento da gente saborear esse encontro. Só que a gente saboreia, a gente não saboreia, porque a gente está aqui já pensando no que vai fazer daqui a pouco, não é? Então a gente tem dificuldade da presença. Para algo ser sagrado, é preciso que haja presença. E presença precisa de tempo. Então, para que a gente possa crescer, se desenvolver, saborear a vida, eu preciso fazer renúncias. Preciso dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para o que se apresenta aqui agora para mim. Então, nós vivemos a era do TDAH. Eu nunca recebi tanta gente para tratar hiperatividade e déficit de atenção. Mas é impossível ser uma pessoa atenta em tempos de pirotecnia, de excesso de tecnologia, em que o mundo chama a gente para dispersão. Isso é tempo de desacralização. Imagina Jesus contando parábolas e cada discípulo com WhatsApp. Imagina. Esse é meu desafio na sala de aula. Eu estou dando aula e os alunos estão no WhatsApp. Eu quase que pego o meu também para me comunicar com eles pelo Zap. Talvez desse mais certo, né? E aí, a aula está boa, né? Então, para a gente conseguir presença, precisa de muito esforço. E é impressionante, gente. O que dá sentido, saciedade espiritual, o que dá para a gente a sensação de nutrição afetiva é o sagrado. Só as coisas sagradas faz com que a gente compreenda que vale a pena estar vivo, que vale a pena eu estar junto, que vale a pena eu continuar, que vale a pena prosseguir. Um parêntese aqui, o Cronos está me chamando aqui, né? Que é um prazer estar conversando com vocês. Contam que havia um fotógrafo francês
vou me lembrar o nome dele daqui a pouco, que ele era apaixonado pelo sincretismo religioso da Bahia. Ele, então, se dedicou a fotografar os fenômenos religiosos da Bahia e ficou famoso. Pierre Verger, isso, exatamente. E as fotos são sensacionais. Se vocês entrarem com o nome do Pierre Verger, vocês vão ver as fotos, né? Ele era tão apaixonado pela Bahia que ele era mais brasileiro que francês. Mas numa das vezes, contam, viu, gente? Eu não sei se é verdade absoluta, mas a história cabe aqui no que eu estou contando para vocês. Contam que Pierre Verger, uma das vezes que ele veio da França, ele veio deprimido, muito deprimido. E ele não estava conseguindo fazer as fotos, ele também estudava antropologia, fazia pesquisas antropológicas, ele não estava conseguindo dar conta dessa pesquisa. E as baianas, com aquele jeito amoroso, fale, meu nego, quer um acarajé? Ele, não, um vatapá, não. Mas uma canjiquinha, não. Ixi, um chamego, não. Ele muito entristecido, e a baiana muito carinhosa, meu filho, diga, o que você quiser, eu faço para você. Qual é a comida que você quer comer? Ah, vocês não vão saber fazer, não. Eu comia uma coisa muito gostosa que a minha avó fazia quando eu era criança, quando estava moado. A minha avó pegava pão dormido, molhava no leite, passava no ovo e fritava só para mim. Depois ela botava uma canelinha por cima. Oxe, deixa comigo. E ela fez um prato de rabanada para ele. Quando ela chegou da cozinha com esse prato de rabanada, contam que Pierre Verger chorou muito e comeu as rabanadas chorando até cansar e dormiu profundamente até amanhecer e acordou curado. Dizem que cada um de nós tem uma comida da alma. A do Pierre era rabanada, e a de vocês qual será? A comida da alma, se a gente desacralizar ela, vira McDonald's, né? Porque a gente tem pressa. O prazer que é cozinhar para os filhos, chamar as crianças para a cozinha, sentir o cheiro da cebola fritar com alho. Não estou dizendo que a gente precisa ficar com a barriga quente no fogão, eu estou dizendo que os laços afetivos, eles se constroem no cotidiano, nas pequenas coisas, nas simples, no olhar. Quando eu digo para você obrigado, obrigado por me amar, obrigado pela chance que você me dá do exercício do amor. Esse é o amor que faz bem para a gente. Quando eu digo obrigado, eu reconheço que eu não sou completo e que eu preciso de algo que vem de você. Não quer dizer que só você possa me dar, porque a gente não ama uma pessoa só, né? Mas significa que eu reconheço que você engrandece a minha vida e enriquece. E nas coisas simples, quando eu digo por favor, eu reconheço que sou vulnerável. Quando eu digo por favor, eu estou dizendo, eu não tenho tudo, eu não sou tudo. Nem você é tudo. Então, quando eu digo por favor, eu reconheço que eu também tenho as minhas pequenezas. Por favor, tem paciência comigo. E quando eu digo por favor, eu estou na TPM, calma. Quando eu digo por favor, é o exercício da humildade que se dá no cotidiano. Então, quando as crianças estão na mesa e almoçam juntos, isso já é raro, isso já está virando coisa de cinema, porque já sumiu do cotidiano, porque as crianças comem vendo televisão ou jogando videogame. Então, quando a gente consegue instaurar um instante na família em que todos se reúnem em torno da mesa, ali aparece o exercício do por favor. Por favor, passa a colher. Obrigado pelo arroz que você me deu. E quando essa família tem a chance de orar junto, olha que espetáculo. Aí a misericórdia divina vem e traz uma chuva de rosas para aquela família, né? É de arrasar quarteirão, gente. Perfuma o quarteirão todo. Além do por favor e do obrigado, tem o sim. Sim, quando eu digo sim,
eu amo você exatamente assim. Quando eu digo sim, eu tenho o prazer de poder, na relação contigo, sentir que você me ama exatamente como eu sou. Porque se você reclama de mim o tempo todo, é que você queria que eu fosse o outro. Então você está amando o outro, não sou eu. Então dizer sim significa, ok, você é suficiente assim. Poder dizer sim dá uma paz de espírito. Poder ouvir o sim, ai, que alívio. Porque ficar se esforçando todo dia para ser outro, para ser aquele que você quer que eu seja, cansa muito. Jung tem uma expressão interessante, ele diz que quando a gente faz isso, a gente caminha na vida com um sapato pequeno demais. Quando eu tenho que me conformar àquele que você quer que eu seja para eu andar junto, a vida pede mais. Nós somos espíritos livres. Não é livre das circunstâncias, mas livres para decidir. Por isso que é livre-arbítrio. Liberdade de arbitrar. Porque as consequências das escolhas somos nós que vamos cuidar delas. Então, a gente precisa de um olhar bem consciencioso para aquilo que a gente escolhe. Mas então, qual é o amor que nos faz bem? O amor que nos faz bem, a dica começa aqui no Evangelho, é preciso a gente começar a dar prioridade à família que a gente forma, do casamento, porque os filhos precisam desse cordão seguro. Referir-se aos pais, senão a criança se refere à avó e ao avô, e ao bisavó e ao bisavô, porque criança é um bicho inteligente. Ela caça afeto onde quer que tenha. Fareja afeto, fareja aquele que dá atenção. Eu me lembro do meu filho menor, tinha dificuldade de comer, vocês devem conhecer isso, criança que fica pulando na mesa, corre atrás da mesa, tudo menos sentar para comer, não é? E a gente vai ficando irritado. E nessa época eu tinha uma empregada muito querida, que ela pegava ele, sentava ele na pia da cozinha e comia tudinho. Gente, eu tinha uma inveja dela mortal. Essa mulher consegue fazer o menino comer, isso é demais da conta, né? Eles comia direitinho, não tinha aquela presepada na hora do almoço. Um belo dia ele falou assim, mamãe, olha só, você pode ir que a Lulu cuida bem de mim. Aí então eu tive inveja sobrando. E pude compreender uma coisa interessante. Criança caça afeto. Ela tinha afeto transbordante. Eu almoçava correndo, tinha que voltar para o trabalho. Ela tinha calma o dia inteirinho para dar almoço para ele. Botava na pia da cozinha sentadinho, ia contando história, dividia os pedacinhos da comida. E aí eu fui entendendo assim, nossa, muito obrigado. O que você pode dar para o meu filho que eu não estou podendo? É tão bacana quando o ciúme dá lugar à humildade, né? Quando a gente reconhece que há coisas que são nossos limites, né? E aí então eu fui aprendendo com ela como dar comida para o meu filho. Ele só precisava que eu olhasse para ele. Aquela presepada toda era um pedido de atenção. Olha para mim. Né? Porque comer para a criança não é necessidade. Comer para a criança é um evento. É a hora em que ela aprende. Ela aprende palavras com a gente, ela aprende gestos, ela aprende humor, aprende tudo com a gente. Comer é sala de aula. Jantar é sala de aula. Né? Então, voltando aqui à coisa do aprendizado junto que se dá. Quando a gente começa a entender que todas as nossas relações passam pelo olhar, a gente entende que o amor escorre pelos olhos. O amor não escorre pela boca só, pelo olho. É pelo olhar que as crianças se sentem amadas. Por isso que um bebê que não sabe falar a nossa língua pode se sentir amado. Que quando a gente põe nos braços, o olhar da mãe diretamente para ele alimenta aquele espírito. São espíritos, provisoriamente, num corpício, e a gente também. Então, o amor que nos faz bem, o amor que nutre a nossa alma, é o amor que tem riscos, é o amor que pode suportar as nossas deficiências e acolher as nossas precariedades. Então, eu peguei num livro sobre relacionamentos, um autor chamado Arnaud Desjardins, é um discípulo de um Swami oriental,
Ele diz assim, um casamento para dar certo precisa de 5 condições. Não vão achar que as 5 condições vão caber, viu, gente? Se vocês conseguirem 2, está maravilhoso. Então, dos 5, vamos ver. Ele diz assim, um amor que nos faz bem é um amor, uma relação que tem fluxo, que é fácil estar junto. Eu não tenho que matar um leão para estar junto de você. Nutre, tem cuidados. Se estar junto de você é fácil, ponto. Tem fluxo amoroso. Segunda condição, que nós não sejamos totalmente opostos. Porque quando eu me relaciono com alguém que é exatamente a minha oposição, essa relação é uma relação de desafio, de muito esforço. E quanto mais eu percebo a oposição, mais vontade eu tenho de afirmar a minha posição. Então, a relação fica competitiva. Quem é que está com a melhor verdade? Se no Evangelho diz que a nossa felicidade é relativa, imagina quanto a verdade ela também é relativa. As nossas verdades, elas dependem do horizonte histórico temporal que a gente vive. São todas elas relativas. Então, a verdade sobre quem está certo é relativa. Mas quando eu me relaciono, escolho um parceiro para conviver, que é o meu oposto, é um desafio porque ele coloca em questão o tempo todo aquilo que eu acredito. Então, cuidado com essa escolha de oposição. Cuidado a esse convite da arrogância que ela traz. Não estou dizendo que não vai dar certo, só estou dizendo que gasta mais energia emocional para se manter junto. Terceira condição, que sejam companheiros. A palavra companheiro quer dizer, dizem, né? Que é comer do mesmo pão juntos. Ou seja, que saboreiem experiências juntos. Um casal precisa estar dirigido para a frente. O casamento precisa apoiar a vida que passa pelo casal e segue adiante através dos filhos. Por isso que é importante os netos chegarem. Porque a nossa vida continua através dos filhos, dos netos, bisnetos e assim por diante. E quanto mais a gente vê que a vida se prolonga para frente da gente, uma sensação de que valeu a pena vai chegando ao nosso coração, né? E a nossa grandeza é da gente ter feito a trajetória até aqui. E a grandeza dos que vêm depois é de continuar. Quarto item, um amor que nos faz bem, é aquele amor que há confiança. Eu sei que este que convive comigo não quer meu mal. Pelo contrário, deseja meu crescimento, celebra as minhas conquistas, compartilha as minhas conquistas. Mesmo que ele cometa equívocos, eu tenho fé em todas as conquistas boas. Às vezes a gente fica paralisado, preso nos desencontros. É importante lembrar que o nosso casamento também tem belos encontros. Os desencontros são poucos se comparado com os tantos encontros. É preciso que, de vez em quando, o casal olhe o percurso. Toda vez que uma terapia de casal começa, geralmente os terapeutas começam assim. Vamos contar a história dessa relação? Para quê? Para que aquele casal possa se lembrar que nem sempre o casamento foi de crises, que aquele casamento teve uma história de amor, que aquele casamento teve um momento de encontro. Então, a gente precisa relembrar esses momentos de encontro. Quinto e último, entendendo que o amor não é dotado de garantias, que a gente possa desejar espontaneamente que o outro esteja sempre bem, mesmo que a gente escolha se separar. Então, para a doutrina espírita, os casamentos não são indissolúveis. O que Deus juntou e que o homem não deve separar é de outra ordem. Porque os casamentos afetivos, os nossos relacionamentos que a gente estabelece aqui, somos nós que nos dirigimos, são aproximações magnéticas. Mas o que nós vamos fazer dessas aproximações magnéticas é livre-arbítrio de cada um. Mas a recomendação que eu posso dizer é que a gente possa, em nome do que vivemos juntos, procurar separar com o mínimo de lesão possível. Eu sei que é muito difícil separar, porque não era isso que a gente gostaria, são expectativas frustradas. Mas se por um acaso você estiver vivendo isso,
em nome dos seus filhos e em nome de tudo que você já investiu, que você possa fazer isso amorosamente. Fazer amorosamente é não desejar o mal, é não pagar o mal com o mal, é a gente desejar o bem acima de qualquer coisa, né? Porque imagina que confusão na cabeça do filho, né? Quando ele vê você agindo negativamente com um pai que você escolheu para ele. Então, por que você casou? Não é? Então, a gente precisa preservar a área do casamento, mesmo quando ele termina. Quando as crianças tentarem, e às vezes são crianças grandes, decidir sobre o seu casamento, era melhor você separar do meu pai, né? Ou, não gostei disso que o papai fez com você, o que a mamãe fez com você, você precisa, de volta, ajudar seu filho a se colocar no lugar do filho e dizer, isto é um assunto entre eu e seu pai. Isto é um assunto entre eu e sua mãe. Né? É separar, resguardar. Quarto de casal, assuntos de casal, só dizem respeito ao casal. Toda vez que a gente transborda isso para a área dos filhos, leva para eles um peso que é difícil para eles carregarem. Então, mesmo que eles desejem este lugar, porque os filhos adoram esse lugar de desejar, de decidir sobre a vida dos adultos, porque eles estão preocupados com eles também, a gente precisa renunciar e afastar, né? Deixar com eles o que é deles e com a gente o que é da gente. Né? Nós somos adultos para resolver. E deixar que os filhos tenham um espaço, ar, para cuidar da vida deles também, senão eles vão repetir a mesma coisa quando eles também estabelecerem as suas relações. Certa vez um casal me perguntou assim, mas a gente não deve ser amigo dos filhos? Eu falei, não, você tem que ser amigo de pessoas da sua idade, sua turma. E os seus filhos têm que ter amigos da idade deles. Essa parceria que a gente fala, de abertura e tal, é do filho para cá. Mas confidenciar segredos da vida adulta para os filhos, a gente está ferindo o laço de segurança que existe entre quem vem antes e vem depois. Quem nos precede precisa ter o cuidado de preservar e de cuidar dessa área, para que a gente tenha mais ar para se movimentar. Senão os filhos saem da sua esfera e começam a respirar a atmosfera de seus pais. E se tornam árbitros desta relação. E aí o Evangelho vem dizer, alô, juiz é só Deus. Né? Vamos deixar o tribunal para a providência divina. Nós aqui precisamos deixar cada um com as suas ações e consequências. Queridos, eu espero que tenha sido útil. A gente em breve vai se reencontrar. Desejo um belíssimo congresso para vocês e muito obrigado.